O Realidade em Pauta já está de volta com a série especial sobre política, hoje apresentando os conceitos básicos que norteiam a política no Brasil. E as decisões, invariavelmente, começam pela escolha nas urnas, o que é um problema para muitos eleitores, com o argumento de que não há boas opções. Roberto Romano não tira totalmente a razão de quem diz isso. Eu concordo, porque, veja, é aquilo que nós estávamos falando. Você tem a escolha primeira não é do eleitor. A escolha primeira é do dirigente de partido que tem os seus interesses e que defende seus interesses acima de tudo. Agora, é um pouco também desculpa para o eleitor, né? É perfeitamente possível você militar, escolher uma pessoa e ir até o partido e exigir que aquela pessoa seja indicada pelo partido. Inclusive denunciar as manobras que os donos de partido fazem. Existem donos de partido, por exemplo, que cobra do candidato uma taxa para que ele seja indicado, né? Então, toda essa falcatrua que existe atualmente precisa ser denunciada, mas isso só pode ser denunciado se o eleitor vai ao partido, né? E isso é um ponto de deseducação do eleitor brasileiro e da cidadania. Por isso, os especialistas derrubam a máxima de que cada povo tem os políticos que merece. Essa é uma das mentiras mais desagradáveis da história da humanidade, né? Quando você está tratando do poder, você não pode levar em conta apenas o fato eleitoral, né? Se você tiver uma eleição em que a maioria vota num determinado candidato, mas esse candidato foi financiado por grandes empresários corruptos, evidentemente você não pode culpar apenas o eleitor. O segundo ponto é que aqui no Brasil, quando o eleitor chega à urna, as coisas já foram definidas. A questão toda é que a elite que chegou ao poder, a elite política que eu falo, não a elite econômica, a elite política que chegou ao poder, já desde lá de trás, desde o século XVIII para o século XIX, ela montou um aparato estatal apenas para beneficiá-la. Então, na verdade, o governo que nós temos hoje reflete as elites e não o povo. A participação do povo nessas elites é muito limitada. Em geral, quando ele participa, é via cooptação para legitimar um grupo que está no poder. E isso acontece tanto à direita quanto à esquerda. Isso não tem nada a ver com ideologia e não tem nada a ver com partido, ao contrário do que as pessoas dizem. Então, se você tem essa situação, é muito confortável para os corruptos, diretores de partido, jogar a culpa no eleitor. Eu acho que essa é algo que deveria ser banido do vocabulário político, essa história, que eu acho que é uma historinha, né, de que o eleitor é culpado pelo governo. E no fim, a análise parece apontar para a classe política como a responsável pelo desinteresse do cidadão nas ações políticas do país. Porque os líderes políticos, especialmente no caso do Brasil, eles se afastaram demais da sociedade. Hoje eles vivem para si mesmos, eles não têm mais relação nenhuma com a sociedade. Então a eleição desse ano, na minha opinião, é um pouco sobre isso. Sobre que tipo de país nós queremos e como que a elite política pode ser resgatada para se voltar para a sociedade. Porque atualmente ela só se volta para a sociedade em ano eleitoral. E aqui no estúdio a gente volta a conversar com Jéssica Voigt, cientista social, mestre em ciência política pela USP, também Alexandre Futili, doutor em ciência política e é pesquisador da Unesp. Gente, o brasileiro então, ele não pode ser responsabilizado pela política que a gente tem no país, no Congresso Nacional e de maneira geral na política? Vamos dizer assim, é óbvio que as pessoas têm responsabilidade sobre quem elas votam, mas, por outro lado, você culpabilizar o cidadão brasileiro por todos os escândalos de corrupção que nós assistimos quase que diariamente, é algo que não você culpa a vítima, digamos assim, né? O cidadão brasileiro é vítima de má gestão, é vítima de corrupção. Então, essa afirmação, né, de que cada povo tem um governo que merece, ela precisa ser tratada com cuidado, né? O próprio Alexandre comentou, né, que o Congresso pode ser um espelho da sociedade, de fato, em muitos aspectos mas não vamos também, no caso brasileiro, né, não vamos também acreditar que um povo corrupto faz um Congresso corrupto ou algo dessa forma. Eu acho que isso quem comete corrupção são criminosos, né, e tem que ser investigados e eventualmente culpados.
Mas não é, o cidadão brasileiro é uma vítima nesse sentido. Agora, o que acontece então? O eleitor vota mal, Alexandre? Eu diria que ele vota mal, ele vota necessariamente com as informações que ele dispõe naquele momento e a partir daí, via de regra, ele faz uma escolha, digamos, racional, dentro das informações que ele dispõe. Agora, é difícil porque, enfim, eu acho que no caso brasileiro a gente tem um problema, não vou dizer que é um problema necessariamente de premissa ou de ponto de partida, mas é fato que, diferentemente de muitas sociedades, onde, de certa forma, um povo funda o Estado, aqui no Brasil é o Estado que funda a sociedade. Quer dizer, este ponto de partida, eu diria que traz resultados até os dias atuais, né? Na forma pela qual se dá a participação dos cidadãos, seja na gestão da coisa pública, na fiscalização da coisa pública, do Estado e o que é o Estado para ele. Ao lado disso, este ano particularmente, a Jéssica comentava um pouco no bloco anterior, da democratização, quer dizer, ela não usou essa palavra, mas eu estou usando da democratização, entre aspas, do acesso à informação, né, pelo fato do acesso à internet e outras coisas. Isso é um fato verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, trouxe muita confusão na cabeça do eleitor, porque ele está o tempo todo bombardeado pelo fenômeno da tal da fake news, né, quer dizer, das notícias falsas que a gente percebe nos valendo das categorias que passam na reportagem, à esquerda e à direita, né? Todas as candidaturas, não estou dizendo que os candidatos determinam isso, mas todas as candidaturas eu já vi isto, seja em redes sociais, seja por outros meios, todas as candidaturas ou simpáticos de diferentes candidaturas se valendo de fake news, né, de notícias falsas contra os seus adversários. Então, muitas vezes, a escolha, né, que este eleitor faz, que esse cidadão faz, a partir dos elementos que ele dispõe, ele acha que é mais racional, a mais acertada. Mas, muitas vezes, ela está enviesada, está cheio, aí, digamos, de informação, de contra-informação e de desinformação, né? Então, não necessariamente ele procura, digamos, se orientar digamos, nessa loucura, né, que é esse bombardeio de informação que chega a ele. E óbvio que ele não fala, vou escolher este corrupto tal, porque todo mundo é corrupto. Não, ele procura tentar fazer, olha, o que vai ser melhor para mim, para o meu futuro, para a minha família, para os meus filhos, né? Enfim, para a minha sociedade, né? Digamos, grosso modo, a maior parte, a maioria absoluta da população procura escolher os seus representantes assim. Isso não significa que necessariamente, a partir disso, iremos ter representantes de boa qualidade. Agora, como é que o cidadão comum conseguiria ter a informação de qualidade sobre os candidatos, por exemplo, ou sobre a política de modo geral, sobre o que está acontecendo no país, para que ele tenha uma consciência mais, digamos assim, isenta das influências, por exemplo, da boataria? Começa procurando a fonte das informações que você recebe, né? Por mais que pode-se dizer que jornais tenham linhas editoriais e tudo mais, mas ali existe um jornalista. Quando uma informação é escrita publicada no jornal, existe um jornalista, ela é assinada, o jornal se responsabiliza por aquela reportagem. Então, você pode procurar a mesma informação em diferentes canais. Você pode, ao momento que você recebe uma corrente no seu celular ou vê uma informação na rede social, você pode também procurar se aquela informação é verdadeira ou não. Às vezes, até mesmo entrar em contato com a pessoa em questão, né? O parlamentar, eles têm assessores que podem responder e falar o posicionamento do parlamentar sobre aquela informação que você recebeu, dizer se é falso ou não. É importante que você busque, que o cidadão busque fontes confiáveis, fontes diversas de informação para confirmar se aquilo que ele está pensando, se aquela informação que chegou é verdadeira ou não, e também se essa pessoa tem receio de que pode ser influenciado por uma linha editorial de determinado veículo de informação, então que procure a mesma informação em outros veículos. E além um pouco de ser só passivo, só receber informação e ir ativamente atrás da confirmação dessa informação. Claro.
Olha, a nossa discussão é muito interessante e o bom é que continua, porque a gente vai continuar aqui recebendo o Alexandre e a Jéssica durante a semana para podermos falar sobre esse assunto. A gente fica por aqui hoje, mas amanhã tem a continuidade dessa série especial sobre política, que vai até quinta-feira, você não pode perder. Amanhã o tema vai ser os cargos que estão em disputa nas eleições de 2018. E se você quiser rever essa nossa conversa, é só entrar no nosso site, novotempo.com/jornalismo. A gente volta amanhã às 7 da noite. Até lá.